Salve, pessoas! Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui de processo administrativo, com ênfase, sempre focando em processo administrativo disciplinar. Então a gente vai falar um pouquinho aqui da 9784/99, da Lei Geral do Processo Administrativo Federal, para a gente poder chegar na Lei 8.112/90, que é a lei, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, e que vai estabelecer o processo administrativo disciplinar. Tá certo? Então, lembrando que a gente vai falar só um pouquinho da 9784/99, porque ela é importante, ela nos dá algumas noções gerais, mas o nosso objetivo, o nosso foco é a 8.112, tá certo? Tá bom. 9784/99, primeira coisa que a gente tem que lembrar, ela é uma lei de normas gerais de processo administrativo e ela traz até normas gerais sobre a administração pública em geral, tá certo? Então, às vezes a gente tem a impressão, ela tem aplicação em estado e município automaticamente, não é bem assim, tá certo? A aplicabilidade dela está no artigo 1º, vai ser na administração direta e indireta federal, tá certo? O que é a administração direta? A administração direta são os entes políticos, município, estado, Distrito Federal e União e seus órgãos. O que é a administração indireta? São as pessoas jurídicas criadas por município, estado, Distrito Federal e União. Onde é que vai ser a aplicação dela, portanto? Vai ser na União e seus órgãos e nas pessoas jurídicas criadas pela União. Então, autarquias, fundações autárquicas, etc. Administração direta e indireta federal. Tá certo? No Poder Legislativo e no Poder Judiciário, no exercício da sua função atípica, então você tem, por exemplo, um servidor do Poder Legislativo ou um servidor do Poder Judiciário, que, enfim, formula um requerimento administrativo, alguma coisa dessa natureza, e no exercício da função atípica desse poder, vai ser aplicável a Lei 9784/99. Tá bom. Municípios, estados e Distrito Federal, é possível haver a aplicação da 9784? Sim, mas não é algo automático, tá certo? A aplicação vai ser subsidiária. Então, se esse município, se esse estado não tem uma lei que estabelece as normas gerais de processo administrativo ou um cenário mais propício, quando existe uma lei local prevendo a aplicação da lei, então ela vai ser aplicável na omissão da legislação de cada ente. Então, o estado do Ceará, por exemplo, pode ter a sua lei geral de processo administrativo. O município de Juazeiro do Norte também, quando não tiver, ou quando houver, sobretudo quando houver previsão legal específica, aplicar-se-á subsidiariamente a 9784. Gente, eu usei uma mesóclise, aplicar-se-á, que coisa chique, tá certo? Ainda bem que está sendo gravado. Tá bom, conceitos importantes da 9784, quais são? Eu disse a vocês que essa é uma lei que ela traz noções gerais importantes para a própria estrutura da administração pública. Algumas delas são o conceito de órgão público, tá certo? Unidade integrante da estrutura da administração, entidade, unidade dotada de personalidade jurídica, autoridade, servidor, agente público dotado de poder de decisão. Tá certo, esses conceitos são importantíssimos. Eu vou adentrar aqui, eu vou colocar só o conceito legal em outras palavras, quando a gente fala de órgão público e entidade, tá certo? O que é órgão público? A lei traz muito claramente, né? Unidade de atuação integrante da estrutura da administração. E o que é entidade? Essa unidade dotada de personalidade jurídica. Eu proponho reformular o conceito de entidade para a gente pensar no seguinte: entidade é a pessoa jurídica criada pelo medo, tá certo? Olha o que eu estou dizendo aqui. Pessoa jurídica criada pelo medo, M-E-D. Aí você que está vendo aqui, você está pensando, meu Deus do céu, esse professor é analfabeto, ele escreveu medo com U. Não, não é isso, tá certo? Também não é o corretor ortográfico do pincel, vamos com calma. Pessoa jurídica criada pelo município, pelo estado, pelo Distrito Federal ou pela União. Quando a administração direta cria uma pessoa jurídica, ela está criando uma entidade, tá bom? A 9784 vai trazer também alguns conceitos importantes, como os princípios do processo administrativo, direitos e deveres de quem está sendo processado, vai trazer competência, tá certo? As regras de competência na produção dos atos administrativos, forma, tempo e lugar dos atos processuais, decisão, recurso e revisão, etc. Tá bom? Isso é o que a 9784 vai trazer. Vou chamar a atenção aqui só para recurso. Ela prevê recurso, ela fala em recurso.
Fechamos 9784, vamos falar um pouquinho agora da nossa querida 8.112, Lei 8.112/90, que é o Estatuto dos Servidores Civis da União e que vai falar especificamente do processo administrativo disciplinar. Primeira coisa, ele é indispensável para a aplicação de penalidade. Desde o advento da Constituição Federal de 88, não cabe mais a aplicação de penalidade com base na verdade sabida. Ah, Pablo, mas todo mundo sabe que foi ele. Não importa. Nós precisamos do processo administrativo disciplinar. Tá certo? Não vai ser necessário o processo administrativo disciplinar quando se tratar de demissão de servidor que ainda está no estágio probatório. Quem é que diz isso? A jurisprudência, isso é precedente do STJ. Só que o STJ também diz, não precisa de processo administrativo disciplinar, porque esse é um direito do servidor, mas o ato demissional tem que ser devidamente motivado e precedido de ampla defesa e contraditório. Ou seja, é um processo, a gente só não vai dar o nome de processo, a gente só não vai chamar de PAD, porque PAD é direito do servidor estável. Por isso que eu coloquei as aspas aqui, porque o que é que o nosso judiciário disse? Olha, não precisa do PAD, mas você vai ter um ato que vai ser motivado e esse ato vai ser precedido de ampla defesa e contraditório. Se isso não é um processo, eu não sei bem o que é, mas tudo bem. E o servidor respondendo a processo administrativo disciplinar, ele não aposenta nem exonera a pedido. A finalidade aqui é evitar uma imoralidade, tá certo? Que era aquele sujeito que estava respondendo ao processo administrativo disciplinar e aí pedia exoneração. E isso aniquilava o PAD dele, aniquilava o processo dele. Ele já saiu da administração, não precisa mais de processo. Mata o processo, arquiva o processo. Agora não existe mais isso. Se você está respondendo ao PAD, querido, e você pede a sua exoneração, tudo bem, recebemos o seu pedido, sabemos que você não quer mais fazer parte da administração, mas vamos fazer o seguinte, vamos terminar o seu processo, vamos levar o seu processo ao final, tá certo? Até o final, e aí, ao final do processo, se você for inocentado, se você não for punido com demissão, aí a gente pensa em te exonerar, você apresenta o seu pedido, a gente fala na exoneração, mas o seu processinho vai correr até o final, tá certo? Tá bom. Quais são as fases do processo administrativo disciplinar? Nós temos a instauração, que pode se dar a requerimento ou de ofício, tá certo? Pode ser a requerimento do interessado ou pode ser de ofício. O requerimento é como se fosse uma denúnciazinha, tá certo? Caso o ato não constitua infração administrativa ou ilícito penal, ele vai ser arquivado, tá certo? O processo não será instaurado. E quem é que vai instaurar esse processo? Quem é que vai determinar o início desse processo por portaria? A autoridade competente, tá certo? Vai instaurar por portaria, essa portaria vai marcar o início do processo, ele nasceu ali, vai determinar a intimação do acusado, tá certo? Daquele a quem está sendo atribuído o cometimento de uma infração administrativa e vai estruturar ou convocar a comissão. Como assim instaurar ou convocar a comissão? Pensa comigo, você é autoridade nesse órgão administrativo, você vai conduzir o processo, você vai carregar o piano, vai nada, você vai editar a portaria, tá certo? E uma comissão é quem vai carregar o piano, quem vai fazer o trabalho, quem vai conduzir o processo administrativo. Se essa comissão já existe, se ela é permanente, ela vai ser apenas convocada. Se não existir a comissão, ela vai ser estruturada, tá certo? Serão servidores que irão integrar essa comissão e irão fazer a condução desse processo. Tá bom. Então, estruturamos a comissão ou convocamos uma comissão já existente, tá certo? Aí vem as fases do processo administrativo disciplinar. Primeira delas, inquérito. Quem é que vai conduzir esse inquérito? A comissão julgadora, tá certo? E ele vai ter 3 etapas: instrução, defesa e relatório. A instrução, pessoal, é como se fosse a acusação. Vamos colocar aqui entre aspas, tá certo? Rapidinho, acusação. Na instrução vai se verificar, tá certo? Os indícios da autoria, quem foi que de fato cometeu aquele ato, se o ato de fato aconteceu, enfim, vai ser a acusação. É quando vai se dizer, querido, você cometeu esta infração administrativa, este ilícito administrativo. E aí vem a possibilidade de defesa, é oportunizada a defesa ao acusado.
tá certo? E, por fim, essa comissão vai produzir um relatório, que é um resumão do processo, e vai sugerir a penalidade, a aplicação da penalidade ou a absolvição do processado. Atenção aqui, a comissão não julga ninguém, ela apenas sugere a absolvição, arquivamento do processo ou a aplicação da penalidade. Pronto, e aí foi elaborado, foi construído esse relatório. Vem a fase seguinte, que é o julgamento. Quem é que vai fazer esse julgamento, pessoal? A autoridade competente, tá certo? Essa autoridade vai proferir o julgamento e esse julgamento, tá certo, vai ser a partir da produção do relatório, mas o relatório não vincula a autoridade. O que a lei vai dizer que a autoridade deve levar realmente em conta, deve tomar realmente em conta, são as provas produzidas. Então, é possível que o relatório sugira a aplicação de uma penalidade, mas a autoridade, ao analisar o processo, perceba não existem provas, ou as provas indicam que não foi esse servidor aqui que cometeu essa infração, foi outro, então não vou aplicar essa penalidade. Tá certo? O relatório, portanto, não vincula a autoridade. E aí, digamos que o sujeito foi punido, digamos que ele foi sancionado, vem um debate muito interessante, vem uma questão muito interessante, que é o recurso. Será que existe a possibilidade de recurso? Será que existe um, aspas, duplo grau de jurisdição administrativa nesse caso? Bom, aqui tem um detalhe interessante. A lei não diz, a lei é omissa. Então, ela insinua que não existe recurso no processo administrativo disciplinar, tá certo? Só que a Lei 9784/99, que vai ter uma aplicação subsidiária nessa espécie de processo aqui, nesse processo específico, ela prevê recurso administrativo. Além disso, a doutrina e a jurisprudência vão falar que cabe recurso hierárquico no processo administrativo disciplinar também. Então, nós temos precedentes dos tribunais, nós temos a nossa querida Maria Silvia Zanella de Pietro, que vai dizer que cabe recurso hierárquico sim. Então, embora a lei seja omissa, embora a lei não fale em recurso, existe a possibilidade, por uma construção doutrinária e jurisprudencial e por uma aplicação subsidiária, tá certo? Por uma aplicação da Lei 9784/99. Pablo, como seria isso? Pessoal, rapidamente aqui, eu disse a vocês que a 9784 é a lei geral, tá certo? De normas de processo administrativo no âmbito federal. E nós temos as leis específicas. A 8.112 vai tratar do processo administrativo disciplinar, a 8.666 vai tratar do processo de licitação, lembrando que licitação é processo administrativo que visa obter a melhor proposta para contratar com a administração, não é a mais barata, é a melhor proposta. Então, nós temos essas leis específicas que prevêem, que regulam processos administrativos específicos, mas, caso uma dessas leis seja omissa, a 9784 poderá ser aplicada nesse processo específico. Tá bom, então, por uma construção doutrinária e jurisprudencial e por uma interpretação, digamos assim, orgânica e harmônica do ordenamento, nós entendemos que cabe recurso. E o que é que a 8.112 vai prever explicitamente? A possibilidade de revisão. Revisão é um negócio muito interessante. Por quê? A revisão estabelece que a qualquer tempo, diferentemente de recurso, que sempre tem prazo, a qualquer tempo, em virtude da descoberta de fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada, poderá ser realizada a revisão desse processo e desse ato que puniu este servidor. Tá, como é que isso funciona? Você imagina, por exemplo, que o servidor ele foi punido com demissão, tá certo? E ele mergulhou no álcool e nas drogas por conta disso. Se 10 anos depois, 20 anos depois, 50 anos depois, 100 anos depois, se encontrarem provas, forem encontradas provas de que não foi ele que cometeu aquele ato não foi praticado, então esse servidor terá direito à revisão. Essa revisão pode ser a pedido do interessado ou pode ser realizada de ofício. Se é a própria administração que descobre isso, digamos que a gente encontrou a gravação do circuito interno que estava perdida, a gente encontrou 50 anos depois, de ofício, a administração pública pode realizar a revisão desse processo. Tudo certinho até aqui? Para a gente encerrar, vamos falar aqui, processo administrativo versus processo penal e versus processo civil. Pessoal, são instâncias independentes. O que é que eu quero dizer com isso?
você pode ser absolvido no processo administrativo e ser condenado no processo penal pelo mesmo ato, desde que ele constitua uma infração penal e uma infração administrativa. Ou você pode ser absolvido ou condenado no processo administrativo e não no processo civil, absolvido em um, condenado no outro. Isso é perfeitamente possível, tá certo? Só vão haver duas hipóteses legalmente previstas que o processo penal poderá aniquilar, poderá repercutir no processo administrativo. Se o sujeito for absolvido no processo penal por inexistência do fato, o fato não aconteceu, ou por negativa de autoria, aconteceu, mas não foi ele, foi outro. Nesse caso, o processo administrativo, ele vai ser arquivado, não tem sentido falar na punição do servidor no processo administrativo. Pablo, e se ele foi absolvido no processo penal por, sei lá, insuficiência de provas, não tinham provas o suficiente contra ele? Bom, nesse caso, é possível que essas provas sejam encontradas no processo administrativo e ele seja punido. Terminamos aqui? Ainda não, falta um detalhe. Nós temos precedentes judiciais já no sentido de que, se o sujeito for absolvido no processo penal por legítima defesa, então existiu o fato e foi ele que praticou, mas ele praticou em legítima defesa, isso deveria repercutir no processo administrativo também. Isso é ainda precedente judicial, tá certo? Já tem alguma doutrina falando nisso, mas isso ainda está iniciando. O que a gente tem como certeza é negativa de autoria ou inexistência do fato. Legítima defesa é algo que está em processo de construção. Então, fechamos aqui. Espero sinceramente que tenham gostado dessa nossa pequena aula, breve aula, sobre processo administrativo disciplinar.